vou filmar algumas fotos para tentar transmitir uma quantidade grande de informações de problemas que ocorrem na cidade e também belezas e fatos relevantes. Por exemplo, aí a gente observa que ocorre em muitos rios, que é o transbordamento de esgoto. Então, a rede de esgoto entra água com ligações irregulares, seja vindo das calhas, dos próprios furos da tampa, dos postos de visita da Sanepar, e chega no fundo de vale, no ponto baixo, a rede transborda. Ela arrebenta às vezes a rede e cai em dezenas de pontos de rios do município, esgoto in natura, antes de ir para a estação de tratamento. Isso é uma situação complexa, complicada, que a Sanepar não encara com seriedade, profissionalismo, e então tem uma contaminação gratuita dos nossos rios por esse tipo de situação, água de chuva na rede de esgoto. Por exemplo, uma árvore com cimento totalmente chegada até a sua base, sufocada. Isso aqui é a saída da estação de esgoto no rio. Aqui no caso é a estação de esgoto sul, a ETSU, então você vê como que sobra espuma, contaminantes. Então a estação ela é uma estação secundária, não remove, não trata o esgoto adequadamente, as estações da Sanepar. Nós precisamos aperfeiçoar esse modelo. Erosões que ocorrem porque tem bueiros entupidos, ou porque tem meio fio quebrado e a água começa a passar, e uma situação que custaria alguns reais, a prefeitura não toma providência, quando ela vai recuperar custa milhares de reais. Uma situação bonita, adequada, boa base da arborização, com flores, uma situação desejável que poderia estar replicada na cidade toda, além de uma calçada com bom piso, adequada, com piso tátil e tudo mais. Ou seja, a gente tem que estar ligado, tem que estar parabenizando e vendo os bons exemplos da cidade também, não só problemas. Olha só, o lixo na rua, no vale, nos terrenos, lixo inclusive passível de reciclagem, plástico, a maioria do material é reciclável, então jogado de forma irregular e de forma inconsciente, absurda. Também não temos projeto para isso, para resolver, são centenas de pontos. Olha aí uma situação na qual você vê várias árvores, uma próxima a outra, impedindo a acessibilidade, a própria situação ali do suporte de lixo. Mas o mais grave é que aqui ó, tem a placa de pare, coberto pela árvore. Então você tem uma situação de risco. Situações igual a essa tem aos milhares, então você não tem a prevenção de riscos urbanos na cidade. As empresas têm mapa de risco, na cidade não tem, nós precisamos fazê-lo, a Ecometrópole vai fazer. Olha aqui, ó, enquanto muitos prédios colocam aqueles containers na rua, esse aqui já fez uma separação, inclusive por cores, olha que interessante, né? Então, o resíduo orgânico da varrição, o resíduo das folhas, hoje ele vai para o nosso aterro, vai ocupar um espaço caríssimo. É um problema não solucionado ainda. Nós precisamos fazer a compostagem do resíduo de varrição. De novo aqui processos erosivos. A gente mostra que a prefeitura, em razão de não ter monitoramento das suas estruturas, centenas de estruturas estão se esfacelando, estão se quebrando, em situações que, se fossem removidas, olha só, olha o tamanho, o custo de uma escada de dissipação de água dessa. Olha, por baixo já está totalmente erodida, daqui uns tempos ela cai. E uma situação que poderia ser resolvida com a limpeza de alguns bueiros, com alguns poucos reais, em razão da ineficiência do poder público, da falta de controle, monitoramento, fiscalização, ela então vai ser consertada somente quando estiver custando milhares de reais. Então, a cada dia a conta está maior, está maior, está maior. Não trabalhamos a prefeitura com prevenção. Por isso, a necessidade da divisão do território para ter o controle sobre o que ocorre naquelas áreas. A vegetação, por exemplo, hoje a prefeitura não fornece, não estimula a população, então o cidadão, em algumas árvores, em determinadas épocas do ano, cai muita folha, a tendência dele é querer cortar essa árvore, né? E na verdade não é isso indicado. A prefeitura poderia ajudá-lo, entregar saco, fazer a compostagem desse resíduo, nas ruas que tivesse muita arborização, em determinadas épocas, fazer uma coleta, uma limpeza separada, e esse material deixar de ir para o nosso aterro caríssimo, para ir virar adubo, virar compostagem. Também nós gastamos dinheiro de forma burra nisso. O fogo que polui a atmosfera, que queima os lixos, que gera gases tóxicos,
Então você vê numa rua, tem aqui, tem lá no final da rua, isso à noite também incomoda, isso são centenas, anos e anos e anos e anos. Os lava-rápido poluindo os rios, você esquece quando você compra um carro, você vai levar no lava-rápido e ele vai fazer isso dos rios em qualquer lugar da cidade. Pouquíssimos são os lava-rápidos que estão ligados na rede, os lava-rápidos são autorizados a serem ligados nas redes de drenagem, nas galerias de águas pluviais e provoca isso nos rios. Olha que absurdo. Você deve se lembrar que quando você leva o seu carro para lavar, olha o que você acaba contribuindo. Então vamos mudar o modelo, vamos ter lava-rápido que recolham a água, que recircule a água, ou mesmo a lavagem a seco, que hoje já podemos fazer, mas que é um pouquinho mais caro, e muita gente não se preocupa, então vai e faz isso dos rios. Uma cidade que tem 300 mil carros, você imagina o impacto que a gente não provoca com nossos carros nas águas, todos nós. Isso é uma responsabilidade nossa. Olha, o entulho jogado nos vales, muito próximo, diga-se de passagem, daquela situação do rio, no córrego Água Fresca. Esse terreno ao lado de prédios, praticamente centro de Londrina, olha só. E aqui no mesmo terreno, uma árvore plantada ao lado do bueiro, olha só, e o terreno enorme, e o morador ao lado aqui da casa reclamando que durante... Dessa casa aqui, por exemplo, o morador, durante 25 anos ele convive com uma situação dessa, o mato cresce, corta o mato, seca, toca fogo, polui a casa dele, as pessoas têm que caminhar na rua. Você imagina um morador com a casa limpa, organizada, morar ao lado de uma tragédia dessa, pois nós temos milhares de terrenos nessa situação. O cidadão aqui faz o rebaixamento, pinta também de forma irregular, ele intervém, né, no asfalto, intervém na via, também não tem controle, crianças ainda, nesses ecopontos, esses ecolixões terríveis também, que criou uma conta gigantesca para o município pagar, na medida em que se joga todo tipo de resíduo lá, situação que a pessoa normalmente enviaria para uma caçamba, hoje então ele acha que pode levar no ecoponto e leva e não tem controle. Olha só, praça cheia de animais ao lado de uma academia, cheia de cavalo, dejetos de cavalo, carrapatos, e como que a criança, as pessoas vão utilizar, essa situação é comum também. Olha só nessa praça, 8 cavalos. Olha só, entulho jogado, lixo, fogo, o tempo todo em dezenas de lugares. Esse aqui também é o exemplo de um bueiro dentro de um shopping. Então você imagina, olha, dentro do shopping é assim, na cidade toda é assim. Mas na cidade alega-se a falta de recurso e dentro do shopping a falta de vergonha, monitoramento, controle, educação e fiscalização. Então, olha só, os entulhos, olha o bueiro, olha como o cidadão fica durante meses com o material caindo direto dentro do bueiro, a brita, a areia, a lavagem da betoneira, olha só. O material, olha só, ele ocupa numa via importante até a metade da rua, coloca o material de qualquer jeito, joga a população ao risco, a prefeitura faz uma coçada, não deixa o local para arborização, a própria prefeitura. Olha só, há quantos meses esse mato não está aqui crescendo, você o bueiro entupido, a ausência da rampa, do outro lado da rua faltando várias árvores, materiais de construção sob as calçadas irregulares, entulho em tudo quanto é lugar. Aqui já na divisa de Cambé, que é a mesma coisa. Aqui as eleições, ó, aqui em Londrina já não sujou, olha, o morador lavando e jogando os folhetos para dentro do bueiro, olha só a situação. Né? E os santinhos, que aqui já foi um problema, que a gente vê como é só o poder público intervir e acaba-se como acabou isso em Londrina, olha só em Cambé. Agora, na eleição passada, imagina, isso aqui é dentro do bueiro, bueiro por sinal da bacia do Ribeirão Cambezinho, que vem para o Lago Igapó, olha só que cenário. Pois acabou de ocorrer, do outro lado da nossa cidade, próximo, do outro lado da rua. Olha como nós já evoluímos, olha como nós podemos fazer qualquer coisa que quisermos que a população aceita. Olha só, isso é Cambé na eleição passada, olha que lamentável. Olha os entulhos, olha as sujeiras, irregularidade urbanística em toda a cidade. Também é em Cambé, mas é uma cena absolutamente comum em Londrina também. Olha só, bueiro entupido, calçada, situação na população na rua, sujeira, entupimento, assoreamento, erosão, ausência de árvores, calor, enfeiamento da cidade. Olha só. Veículos, resíduos na rua, isso aqui é Cambé. Cambé está muito pior a situação ambiental que em Londrina, em alguns bairros a situação é mais complicada ainda, mas faz parte, a mesma bacia, polui o mesmo rio, olha só, árvores plantadas, a população é obrigada a ir no meio da rua, sem nenhum controle, sem nenhuma poda, entulho sobre a calçada. Olha só, aqui no ecoponto, no ecolixão, esse crime, essa loucura que fizeram em Londrina, com o apoio de muita gente, aqui, por exemplo, o carroceiro está jogando vários resíduos recicláveis, tudo aí não precisaria ter ido para esse local, na verdade está provocando um problema, poderia estar lá na origem sendo reciclado.
Olha, amianto, coisa que foi proibida. Aqui no caso também nós temos gesso, também exige um controle especial, não poderia jamais estar aí, está centenas jogando, tirando das costas das pessoas, cometendo um crime ambiental dentro do próprio espaço criado pela prefeitura. Aqui no caso, peças de automóveis, olha só quantas centenas e centenas de espelhos retrovisores, de mais placas de gesso. É assim na cidade, aqui já em Londrina, olha só, se constrói durante meses, durante anos, situações como essa, fica entupindo os bueiros, enfeiando a cidade. Árvores pontiagudas, proibido pelo Código de Postura em tudo quanto é local, inclusive local de grande tráfego de pessoas. Olha só, riscos urbanos, locais onde as pessoas podem prender o pé, bicicleta, motos, acidentes também. Temos aos milhares na cidade espalhado, bueiro fora do lugar, a tampa perto de cair. Um local desse que durante algumas dezenas de anos que ele fica aí, pode arrebentar a perna de muita gente, local de grande trânsito, próximo à margem do Igapó. Isso é um exemplo de como o sistema de drenagem é hoje um risco urbano gigantesco. Processos erosivos, processo de destruição de equipamentos públicos que começa aos pouquinhos e depois que não é corrigido, quando vai corrigir o custo já está centenas de vezes maior que a situação original. Aqui, por exemplo, a galeria da Ayrton Senna desaguando no Lago Igapó 2, que por sinal assoreia, impede, dificulta e aumenta o transbordamento e o alagamento do Igapó 2. Olha a situação comum, entulho, a terra que veio do terreno, sem mureta, sem proteção, entupiu o bueiro, colocou sobre a via. Motos e bicicletas podem aqui frear e cair, ter acidentes e até mortes. Situações como essa existem aos milhares. Terra colocada na rua. No mesmo terreno, olha só, de um lado essa situação que vem dentro do bueiro, o mesmo local. Olha só, então há entulho, material na calçada, sujeira total do outro lado do imóvel. É assim a cidade. Completamente. As pessoas fazem pinturas irregulares porque também não tem controle. Por exemplo, ali está o sinal de cadeirante na esquina, né? Dentro de um bueiro, a lavagem de uma calçada, a lavagem de uma roupa. E aí então a população vai lavar as calçadas, achando que é uma boa prática, isso cai dentro do bueiro e contamina os rios com coliforme, com resíduo, com sabão. Árvores que quebram calçadas e quebram meio-fio. População exposta ao risco por veículos parando em locais irregulares e outras práticas erradas. Calçadas novas sendo feitas com faixa tática, com uma rampa absurdamente sem possibilidade de acesso a um cadeirante, a um idoso, a um carrinho de bebê. Então, agora, no centro de Londrina, escritório de advocacia, então parece que a cidade, quando a gente olha, a gente vê que a cidade é um caos. Como que a prefeitura não consegue, não conseguirá? Não será 10 ou 20 fiscais a mais na SEMA, na Secretaria de Obras ou na CMTU que vai resolver? É o modelo que está equivocado. Os animais que fazem dejetos nos quintais, e aí as pessoas acabam cimentando porque os cães fazem dejetos e os síndicos e as pessoas que cuidam ficam irritadas, e então o cão acaba provocando muita impermeabilização na cidade porque os seus donos não respeitam e não levam a sacolinha para recolher seus dejetos. E a bela casa que tem ainda no centro de Londrina, que infiltra, que tem verde, sequer é lembrado, é homenageado ou tem um desconto no IPTU, por exemplo. Então nós não sabemos elogiar o belo, não sabemos punir o mal feito. As coisas são mal feitas. Aí, por exemplo, não tem o bueiro. Aí você vê só com a água de lavagem já ocorre, ela já cruza a rua. Imagina na hora da chuva o volume de água que aí não vai, a erosão que não provoca no asfalto, depois essa água desce, atravessa o meio-fio, faz uma erosão e provoca um assoreamento e a contaminação de um corpo hídrico. Um murinho que alguém desviou para preservar uma árvore que ninguém viu. De novo aqui a lavagem dos automóveis caindo nos rios. Olha só, aqui no caso água fresca, a lavagem dos lava-rápido da rua Pará. Somente da rua Pará. 3 lava-rápido faz isso aí. Os tocos, e aí a população não sabe o que fazer, toca fogo, entre outras situações, como remover milhares de tocos pelas calçadas. Aqui o cidadão faz uma coisa aparentemente interessante, mas a faixa não tem a faixa adequada, não tem o rebaixamento da guia, a árvore plantada próximo à esquina também de forma irregular, né?
Então, olha, o bueiro já desviando da pouca água. Imagina na hora da chuva a água não passa, não cai aí. Então ela não cai no bueiro, o bueiro também está cimentado pelo recape do asfalto. A árvore ao lado do bueiro, que a própria árvore arrebenta o bueiro. Então há um caos. Em tudo está errado. A gente não... Tudo. Como readequar a cidade? Só com educação, só com o processo ecometrópole. Olha só. Aqui então foi feita a varrição e junta-se dezenas, centenas, milhares de sacos. Esses sacos de resíduo orgânico então vão para os aterros, caríssimo, com manta, impermeabilizado, quando poderia estar indo virar adubo e compostagem. Construções de vários suportes para lixo, impede a acessibilidade, a árvore plantada ao lado do poste, a calçada estreita. Entulho em tudo quanto é lugar e lixo. Um buraco ao lado de uma faixa de pedestre, um buraco ao lado do bueiro ali, um quebra-perna que pode ferir muita gente, e assim fica construído e preservado exatamente numa faixa de travessia. Uma erosão que começa pequena e pode ficar gigantesca, um local de alta declividade onde pode cair veículos, por exemplo. Uma empresa que solicita e tem autorização da prefeitura para remover dezenas de árvores. Num local que não tem fiação, ela planta árvore de baixo porte quando deveria plantar de alto porte, árvores de grande porte, e não remove o toco, deixa a conta para a sociedade pagar, uma empresa grande, uma grande cooperativa. Olha, uma grande universidade que tem uma calçada dessa até interessante, só que totalmente sem árvore, um bueiro quebrado e entupido. Situações como essa de entulho sobre as calçadas ficam durante meses em toda a cidade. Olha só, materiais de construção sobre as vias. Pequenos processos erosivos de desgaste que a prefeitura não vai arrumar e ela então vai pagar dezenas de vezes mais por não ter um trabalho de manutenção preventiva. Calçadas com as faixas táteis de absoluta equívoco. O cidadão não faz o imóvel no sentido da sua calçada, ele adequa a calçada ao seu imóvel e provoca situações como essa em toda a cidade. Entulho sobre a via, lixo, calçadas, árvores irregulares, bueiros entupidos. Essa é a cena da cidade. Em lugares como esse, por exemplo, uma praça bem cuidado pela população, ninguém vai lá elogiar, ajudar e contribuir para que isso continue bem preservado. Olha que coisa interessante. Não parabenizamos o que é bonito, não punimos o que é feio. Olha que pracinha interessante ali no Sabará. Olha só. Cuidado pelos moradores. Poderíamos ter toda a cidade desse jeito. É só ajudar as pessoas, é só unir, é só dividir o território, é só educar. Olha só, o fogo também tem centenas de terrenos, as pessoas colocam veneno no terreno, o mato seca, o fogo vem, polui a atmosfera, diminui, aumenta o aquecimento global, enfeia a cidade, suja os quintais. Crianças ainda nos ecopontos, nos lixões que tem pela cidade. Pouca limpeza dos moradores, dos bueiros da frente dos imóveis. Alguns fazem, outros não fazem. Olha só também essa situação, o suporte inadequado de lixo. Olha também a base dessa arborização que é proibida, essa verdadeira construção. E assim, esse resíduo aqui, ó, no fundo de vale, e aí ninguém sabe, ninguém consegue entender que isso aqui é uma coisa boa, porque na verdade foi uma galeria de águas pluviais que antes de chegar no rio, ela estourou. E ao estourar, todo esse resíduo que estaria caindo dentro do rio, diretamente dentro do rio, fica retido na grama. E então nós temos aqui um exemplo de como são construídas as mais modernas galerias de águas pluviais pelo mundo. Não que tenha sido construída pelos nossos engenheiros, mas porque um defeito a fez assim. E a gente tem que ir com muito cuidado, porque senão, infelizmente, o nosso engenheiro quer reabrir de novo e jogar todo esse resíduo que aqui foi retido para dentro do rio, como fazem todas as outras galerias de águas pluviais. Ou seja, nós sequer sabemos reconhecer o que é belo, o que ficou adequado, o que é ambientalmente adequado, pela nossa incompetência do pensar científico, do pensar moderno. Processos erosivos de estruturas públicas que começam e vão crescendo. Olha só, essa aqui, por exemplo, preserva esse tubo que vai levar água para Cambé. Aqui é o córrego Rubi. Durante a chuva já está havendo uma erosão gigantesca disso aqui. Galerias de águas pluviais que assoreiam canais, locais estreitos que provocam alagamentos.
Um bueiro como esse, num fundo de vale, próximo a um grande colégio, no fundo de água fresca, na qual uma criança pode cair. Esse bueiro tem 4 metros de profundidade e faz alguns anos que ele está nessa situação, esse poço de visita aberto e perigoso. E resíduos sobre as calçadas de óleo em bares, restaurantes, olha só, situação corriqueira também. Então o pessoal bebe, passa a noite, faz barulho, incomoda a vizinhança, deixa as garrafas para o outro dia para atrapalhar e poluir a cidade. O resíduo que fica na boca dos bueiros, nas bocas das pontes, não é limpo na hora da chuva, há então transbordamento, acidentes, inclusive com mortes, como no caso ocorreu nesse local aí, que a água passou por cima e levou um ciclista e ele morreu. Rios ainda canalizados que nós não sabemos onde estão, como criticá-los, como consertá-los. Entulho em todo lugar, bueiros quebrados, essa é a cena da cidade, olha só. Ali está o Lago Igapó e aqui então, pertinho, a menos de 30 metros, uma construção jogando todo entulho, resíduo e contaminantes dentro do lago. Pede-se para que a pessoa limpe uma área depois de fazer uma movimentação de terra. Olha o que ele considera a limpeza, vai lá com uma máquina e faz isso e deixa lá. Areias e terra e assoreando e contaminando rios. O cidadão aqui consegue fazer, então, aqui é a tinta que está caindo dentro do bueiro. Aqui na esquina colocou uma árvore, ao lado de um poste. Nossa, absurdo, não pode plantar árvore, tem que ser 4 metros distante do poste e jamais na esquina. Olha só que situação. Erosões que começam pequenas e depois caem em tubulações e fica enorme, um custo público gigantesco. Processos perigosos na cidade. Nós então não temos um mapeamento dos riscos urbanos, mais uma situação de bueiro onde crianças, idosos, pessoas podem se acidentar e a conta é gigantesca, a conta que o Brasil paga, a cidade paga com acidentes em calçadas e vias. Olha só. Aqui um local importante da cidade, olha como essa árvore, que é proibido, que é pontiagudo, está sobre a calçada, ocupando completamente a calçada. Olha, não havia de fundo de vale, então olha só, isso fica durante meses, cai dentro do bueiro e o rio está aqui logo ao lado. Olha só, enfeia, suja a cidade, suja os imóveis dos vizinhos. Olha só, faz-se uma movimentação de terra, deixa-se desse jeito. E o belo rio, logo ali, pertinho, 16 quilômetros da cidade. Nós não conhecemos, não usamos, não curtimos, está ali. Essa maravilha chamada Rio Tibagi. Então é um antagonismo. A cidade não se conhece, não tem fiscalização, não tem plano, existe um caos. E os nossos gestores e os nossos políticos falam, e promete, e não vai no essencial, que é a mobilização, a articulação, o trabalho para transformar a cabeça das pessoas, um processo educacional efetivo, na qual consiga vender nossas grandezas e combater nossas mazelas. Olha que coisa. Olha aqui, o espinho proibido no grande prédio, o bueiro entupido, assoreando e contaminando, a absoluta falta de participação e interesse, a prefeitura que constrói uma calçada e no local deveria ter 8, 10 árvores e ela não deixa um só espaço, o cavalo dentro do campo, o jovem sentado com um bebê no colo dentro de um ecoponto, que também é mal usado, que polui, que criou uma conta enorme para o poder público pagar. Uma terra sobre a calçada que já tem um pé de mamona dessa altura, significa que tem meses, 6, 7 meses, uma situação como essa. Olha aqui, cidadão construindo no Espírito Santo com Higienópolis, uma calçada enorme, não deixou um espaço para arborização. Agora, em frente à CMTU, um buraco, num local que é uma vaga de idoso, ficou lá durante 60 dias, foi preciso, através da rede social, a crítica à empresa, no local que passa agentes de trânsito, que passa tanta gente, e ninguém acorda, ninguém tem a cidadania plena para tomar uma providência, sempre esperando que um outro faça. Esse galho que está aí sinalizando foi eu mesmo que tinha colocado há cerca de 60 dias antes que voltei a ser consertado esse local. Olha só, idosos ali, inclusive uma pessoa com uma bengala. Aqui nós começamos a coletar madeiras, que é uma coisa importante na construção, mas essas caçambas, ó, elas são muito mais largas que a caçamba comum, não estão sinalizadas e estão já sobre as vias também irregularidades. E é assim em tudo, é assim em absolutamente tudo.
tudo errado, e sem perspectiva. A única forma é pensar científico, planejado, gestão compartilhada, gestão científica, gestão por bacias hidrográficas, gestão com professor de cidade, cidade educadora. É muito amador a maneira como os nossos gestores administram a cidade e as propostas, a maneira como eles estão apresentando suas propostas e a maneira como a sociedade vai. Se não houver uma mudança enorme, toda essa situação de milhares e milhares e milhares de irregularidades que afetam a qualidade de vida, que enfeia essa cidade, que pode e será, porque será uma cidade do otimismo, na qual nós estamos exatamente mostrando esses problemas para que eles não continuem, para que a gente tenha vergonha na cara e com participação, com cidadania, a sociedade junto, a gente diga, olha, isso é coisa do passado, isso não mais vai acontecer na minha bela Londrina.